Alô, alô, boa noite, muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao nosso serãozinho de sexta-feira, Tricochê agora é que é, episódio número 21, fabuloso, hein? Tem sido aqui uns serões de sexta-feira à maneira, não é? Rimou e é verdade. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso serãozinho de sexta-feira. Podem me ir dizendo de onde me estão a ver, de que cidade, de que país. Eu gosto sempre de saber onde é que estou a chegar, não é? É sempre um gosto saber de onde é que a minha comunidade criativa me assiste e me acompanha aqui os meus conteúdos. Além disso, é também aquela hora de convidar as amigas para se juntarem aqui à nossa live, não é? Porque hoje temos live especial Shile Já Dúzia, parte 4. E vamos falar de mais 2 modelitos de Shile bem simples de se tricotarem e de se construírem para completar ou para juntar, não para completar, para juntar à nossa coleção de Shiles que tem sido aqui as nossas últimas semanas, até já me caiu um, tem sido aqui as nossas últimas semanas, já abordámos todos estes modelos, estes tipos de Shile, o Shile ascendente, triangular ascendente, ou boomerang, o Shile triangular plano, o Shile triangular alado, o Shile crescente construção básica, o Shile construção amplo, Shile crescente construção amplo e o Shile semicircular que nós falámos na sexta-feira passada. E hoje vamos falar destes dois modelitos aqui, queridos fofinhos, que eu tenho aqui nas minhas mãos. Vamos falar do Shile triangular de ponta a ponta, porque ele começa numa das pontas e termina na outra. E vamos também falar do Shile triangular amplo, que é um Shile que tem uma construção diferente, ou seja, ele começa aqui na parte de baixo, começa na ponta, e vamos fazendo então a construção do Shile até concluir aqui no topo. Vamos ver como é que eles se fazem, porque eles são bem simples de se tricotar e de se construir. E vamos então hoje ter aqui mais um serãozinho agradável a falar de Shiles, a perceber a construção destes dois modelitos. Ora, ver aqui os vossos comentários, pessoas que entretanto se vão aqui juntando a nós, ao nosso serãozinho agradável. Alô, boa noite, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos. Alô, Brasil. Alô, Porto. Alô, boa noite. Alô, Lisboa, que é Luz, Sintra. Alô, muito boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Alô, Faro. Alô, Faro. Alô, Setúbal. Alô, Rio de Janeiro, Brasil. A querida Paula está a dizer que ainda não fez nenhum, não tem problema, ainda vai a tempo, está bem? Se ainda, aliás, se é nova aqui nas lives do Tricochê e não sabe do que é que estamos a falar, não é? Desta rubrica especial do Shile Já Dúzia, eu todas as semanas, nas últimas 3 semanas e hoje também, tenho estado a falar aqui, a fazer uma rubrica especial sobre Shiles e a falar sobre construção básica daqueles tipos de Shile mais comuns, está bem? E no final da live eu disponibilizo não só a gravação da live para poder ver e rever as vezes que precisar, que fica gravada aqui no perfil do Instagram e depois fica disponível no meu canal do YouTube a partir da semana seguinte à transmissão da live. No meu destaque aqui, no meu perfil, no meu destaque Shile Já Dúzia, encontra depois também as instruções para tricotar estas mini amostras pequeninas, assim como todas estas que eu mostrei há pouco, está bem? Essas mini amostras, essas instruções são fornecidas na versão base, portanto não tem pontos de fantasia, é mesmo só para treinar a construção e poder consolidar os conhecimentos aqui da nossa live. Por isso, se está a ver esta live pela primeira vez, não assistiu às outras, ou não sabe como é que há de encontrar as instruções, é só ir ao meu perfil, ir ao destaque Shile Já Dúzia e depois tem lá todas as instruções de todas as mini amostras, é só pedir a instrução e eu envio a imagem para poder guardar no seu telemóvel e ter sempre disponível para poder consultar, está bem?
Alô, alô, boa noite, Pedroso, Vila Nova de Gaia. Alô, Lisboa, boa noite. Alô, Brasil. Alô, Lazarim. Alô, Gualva Cacém. Alô, alô, sejam todas muito bem-vindas, muito boa noite, muito boa tarde, dependendo do sítio onde me estão a ver, não é? Sejam todas muito bem-vindas. Vamos então começar a nossa livezinha. Live número 21, já 21 serões. Nós já andamos aqui a reunir-nos desde meados de julho. Tem sido praticamente 5 meses assim, absolutamente fabulosos aqui às sextas-feiras, nossos serões de tricochê. Vamos então falar hoje sobre estes dois modelitos. O chile triangular de ponta a ponta, que inclusivamente na semana passada foi aqui falado, não é? Há quem chama este chile o scarf, a construção é a mesma. Eu vou depois explicar melhor como é que ele se pode modificar, a construção básica dele. E temos também aqui o chile triangular amplo, não é? Que é construído a partir aqui da ponta até ao topo. Enquanto este é construído de uma ponta até à outra, tem uma construção longitudinal. Então vamos lá começar pelo princípio. Já tem o seu caderno de apontamentos, o seu lápis ou a sua caneta, já tem o seu chazinho e o bolinho para acompanhar aqui a live. Então está automaticamente preparada para mais um serão tricochê. Vamos lá. Ainda tem aqui uns segundinhos para convidar alguma amiga, está bem? Bora lá. Bora lá convidar aí as amigas para mais um serãozinho de sexta-feira e vamos começar por este modelito, pelo chile triangular amplo. O chile triangular amplo, como vocês podem ver, não é? É assim das construções. Querida Ana Tércia, já está encantada com a minha caneca. Eu já estou em modo completamente ho, 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 não é? Já por aqui, já estamos em modo Natal desde a semana passada. Desde que lancei o novembríssimo, entrei em modo Natal aqui em casa a tricotar coisas, a pensar na época natalícia. Por isso, preparem-se, porque os próximos dias, as próximas semanas, vão ter aí vários modelitos a pensar no Natal. Espírito natalício no rubro, não é? Ao rubro. Já a começar na próxima segunda-feira. Deixem-me aqui fazer um parêntese. Na próxima segunda-feira, vamos ter aqui a iniciativa, que vai começar, não é? A iniciativa das meias do Advento 2024, que vai ser uma iniciativa que este ano vai ter não só as pistas disponibilizadas com instruções em texto aqui no meu perfil, sai sempre às segundas-feiras, às 13 horas, está bem? Deixem-me aqui desligar o som, para isto não estar sempre a fazer estes barulhos que eu não gosto, porque desconcentra-me. Então, todas as segundas-feiras, a partir da próxima segunda-feira, 4 segundas-feiras seguidas, até ao dia 23 de dezembro, vai sair sempre uma pista para tricotar, ao mesmo tempo que eu, as meias do Advento 2024. E para além de sair a pista das instruções escritas aqui no perfil de Instagram, também encontra depois um vídeo passo a passo detalhado no meu canal do YouTube que sai no mesmo dia e à mesma hora. Portanto, anota aí na sua agenda, as próximas 4 segundas-feiras nunca mais serão iguais. Nunca mais. Vocês vão recordar as próximas segundas-feiras, as próximas 4 segundas-feiras para o resto da vossa vida. Vão adorar, está bem? Vai ter então esse tal vídeo, passo a passo, como eu estava a dizer. Eu já tive que tricotar uma meia para conseguir gravar os vídeos, mas deixei a segunda meia para tricotar ao mesmo tempo que vocês. Portanto, vamos cumprir a tradição aqui das meias do Advento 2024, em que vamos de facto tricotar juntas. Eu só vou tricotar uma porque já tricotei a primeira para poder preparar os conteúdos para si, mas está a valer, vale na mesma, não é? Vale na mesma. Por isso ainda tem tempo, ainda tem aqui 2 diazinhos para preparar os materiais, para escolher o fio. Eu recomendo que use um fio de cor sólida, de preferência verde. Um fio de cor sólida e um fio matizado para dar um destaque.
Mas se preferir pode tricotar as suas meias todas numa única cor, está bem? Não há problema por causa disso, faça ao seu gosto. No meu canal de YouTube já encontra lá um vídeo onde eu falo sobre os materiais e mostro inclusivamente os fios que eu vou usar nesta iniciativa, está bem? Por isso, junte-se a nós. Se conhece alguém que adora tricotar meias, chame essa amiga aqui para se juntar a essa iniciativa. Tem vídeos passo a passo detalhados, por isso mesmo que esteja a aprender a tricotar meias, consegue acompanhar porque vai ter o vídeo a ensinar e a explicar como fazer. Por isso, é muito bem-vinda, muito bem-vindo se juntar aqui à iniciativa do Meias do Advento 2024, que é meias sem espinhas, não é? Claro está. Ora bom, vamos então passar aqui à nossa... Só ver se há aqui algum comentário, alguma pergunta inicial, creio que não. Creio que está tudo ok. Sim, querida Ana Tércia, qualquer fio para meias pode ser usado, tá bem? É só uma questão de vocês escolherem as cores, certo? Ora, vamos então aos chiles. Vamos agora regressar aos chiles, não é? Aqui à nossa parte 4 do chiles à dúzia. Vamos então falar um pouquinho aqui do nosso chile triangular amplo. Este chile é construído a partir da ponta, tá bem? E é construído em sentido ascendente, é da ponta para o topo. Este modelo de chile é assim dos mais básicos mesmo que existe, mais básicos e simples, chiles de tricô. E tem uma forma triangular bastante ampla. A construção dele permite que ele fique, isto é só uma amostra pequenina, não é? Mas quando ele é tricotado em tamanho que vista numa pessoa, este chile de facto fica muito envolvente. Estou a recordar-me, ao longo deste ano, a coleção Chilíssimo, que é a coleção de chiles gratuita que eu lancei este ano. Todos os meses saiu um chile. O chile de julho, salvo erro, tem esta construção, tá bem? O chile de julho tem esta construção. E depois, claro que pode ser complementado, o chile de julho tem aqui uns folhinhos na parte final, por isso pode ser complementado e embelezado com uma barra, rendada, enfim. Não tem que ficar assim. Isto é o básico dos básicos, tá bem? É só para vocês treinarem a construção deste tipo de chile. A forma deste chile é modelada com aumentos que são feitos aqui nas laterais. À medida que vamos tricotando o chile em carreiras de ida e volta, vamos fazendo aumentos nas laterais e esses aumentos são feitos nas carreiras do direito e do avesso, tá bem? Portanto, na carreira do direito fazemos 2 aumentos, um de cada lado. Na carreira do avesso fazemos mais 2 aumentos, um de cada lado. E assim o chile vai ficando com esta forma, certo? Se nós fizéssemos os aumentos só na carreira do direito, o nosso chile ia ficar com esta forma. Estão a ver a diferença de um para o outro, não é? Então, caso pretendam, desculpem, caso pretendam um chile triangular amplo, porque este é um triângulo, mas não é amplo, não é? E além disso, para conseguir ter largura aqui, na parte que depois envolve o corpo, não é? Porque depois o chile veste assim, não é? Para ter largura aqui que seja adequada para envolver o corpo, implica que esta parte, que nós chamamos a altura ou profundidade do chile, seja muito grande. Ao passo que esta não. Como ele vai crescendo, aumentando mais rapidamente, este chile fica muito amplo e com uma profundidade muito mais pequena do que o caso deste. Não é? Estão a ver que é praticamente metade, estão a ver? Praticamente metade com esta construção. A altura, não é? Rende muito mais em termos de largura. Este formato triangular, como eu já disse, é ascendente, porque ele começa na ponta e termina no cós do chile, no cós, na parte de cima, no topo do chile, melhor dizendo. A montagem de malhas que nós vamos usar é uma montagem comum de tricô, ou seja, este modelo não tem aquelas montagens de malhas especiais, como era o caso deste, não é? Não precisamos de fazer a garter tab cast on, precisamos apenas de fazer uma montagem de malhas normalíssima de tricô, que pode ser aquela que usa mais, pode ser a montagem de malhas à portuguesa, pode ser a montagem de malhas à continental,
Pode ser aquela que preferir, está bem? Ora bom, como é que vamos então tricotar o chile? Já falámos sobre a construção, vamos agora falar como tricotar o chile. Como tricotar? Primeiro vamos montar as malhas iniciais. Normalmente este chile começa com 3 malhas iniciais, tá bom? É claro que pode haver aqui alguns acertos, nomeadamente se estiver a tricotar um ponto de fantasia, que precise de começar ali com um determinado número de malhas para encaixar o ponto de fantasia, o motivo do ponto de fantasia, como deve ser, mas em regra, até porque ele tem que ter uma forma triangular, em regra, ele começa com 3 malhas, tá bem? Por isso tem a montagem de malhas e tem também uma carreira preparatória. Esta carreira preparatória só é tricotada uma vez e vai ajudar a passar de 3 malhas para 5, tá bom? Vocês depois no passo a passo da receita, das instruções, têm lá discriminado como é que vão fazer essa carreira preparatória e eu daqui a pouco também vou aqui ler e vou explicar como ela se faz, tá bem? Ora bom, montagem de malhas, carreira preparatória e depois temos outra vez um chile que é construído com a repetição apenas de 2 carreiras. A carreira do direito e do avesso, que na verdade não são 2, é uma, não é? Vamos tricotar a carreira do direito e a carreira do avesso exatamente igual. Isto se estivermos a tricotar assim. Eu tricotei aqui com o ponto de jarreteira, não é? Então é exatamente igual direito e avesso. Se estiver a tricotar este chile com um ponto de fantasia, no que respeita aos aumentos laterais, vai fazer exatamente igual àquilo que eu vou agora dizer. Mas o corpo do chile, não é? A parte interna do chile, não vai tricotar em meia do direito e do avesso. Vai tricotar no ponto de fantasia, como manda na carreira do direito, e depois como manda na parte da carreira do avesso. Está bem? Mas o resto da construção, dos aumentos que são feitos nas orlas do chile, mantém-se tudo igual, está bem? Então, carreira, neste caso, para fazer assim em jarreteira, que é também aquilo que eu tenho para vos propor na receita, porque o objetivo é vocês treinarem a construção. Carreira do direito e avesso vão fazer aumentos nas orlas. 2 aumentos na carreira do direito e mais 2 na carreira do avesso. Portanto, a cada 2 carreiras, direito e avesso, vão fazer um total de 4 aumentos. E assim o chile vai crescendo muito rapidamente. Que tipo de aumentos é que podem usar? Qualquer aumento no tricô, tá bem? Podem usar a laçada, podem usar aumentos intercalares, podem usar aumentos simples, podem usar o MFT, que é tricotar 2 vezes a mesma malha. Podem usar qualquer um. Só uma chamada de atenção. Se estiverem a tricotar em jarreteira, que é o caso desta amostra que eu tenho aqui, é mais fácil vocês fazerem os aumentos, quer na carreira do direito, quer na carreira do avesso, usando o MFT, que é tricotar 2 vezes a mesma malha. Meia à frente e atrás, tá bem? É mais fácil, porquê? Porque depois, o aumento é sempre o mesmo que vocês usam e esse aumento uniformiza muito bem com as jarreteiras. Estão a ver que não se nota praticamente nada onde é que os aumentos foram feitos, não é? Este até é o lado do avesso. Mas aqui no lado direito não se nota absolutamente nada. Aquilo que vocês notam é aqui as orelas, não é? A demarcação da orelha, que eu neste caso fiz orelas de correntinha para ficar assim bonitinho. E nas instruções da receita vocês têm as instruções feitas de forma a obter estas orelas assim bonitinhas, está bem? Mas estão a ver que não se nota cá os aumentos feitos. Portanto, se usarem jarreteira, fazer o aumento MFT, meia à frente e atrás, é o ideal, está bem? Mas podem usar qualquer aumento no tricô. Se vocês estiverem a tricotar um chile com este formato, que tenha um ponto de fantasia, por exemplo, um rendado, se calhar já faz mais sentido, a menos que façam ali uma orla em jarreteira, e aí mantém-se os aumentos, mas se não fizerem isso, então aí já começa a ser melhor ou fazer laçadas, ou fazer os aumentos intercalares, não é? Já para ficar uniforme com o resto do chile, com o resto do desenho do chile, tá bem? Isso depois é uma questão de analisar caso a caso.
Ora, não sei se há alguma dúvida entretanto. Acho que não. Acho que está tudo ok. Não. Não há dúvidas, portanto, podemos prosseguir. Ora bom, as carreiras do direito e do avesso são repetidas até obter o tamanho desejado. Portanto, quando vocês estiverem aqui neste comprimento da asa, que é como se chama, não é? O termo técnico é mesmo wingspan, não é? Portanto, quando o comprimento da asa aqui, o comprimento, a largura do nosso child tiver a medida suficiente para fazer assim em volta do nosso corpicho e ficar vestida, não é? Como deve ser, está então na altura de concluirmos o nosso child, de rematar e está feito, não é? Ora bom, então como é que nós vamos fazer a receita? Como é que vamos fazer o passo a passo? E atenção, isto depois vocês encontram tudo bonitinho num stories que eu vou partilhar no final da live e que fica disponível depois também num destaque aqui no meu perfil, que é o destaque Child Jaduzia, certo? E basta só depois dizerem lá no destaque, Tânia, eu quero, e eu envio a imagem para poder guardar, para poder imprimir, porque há aqui umas meninas que estão a fazer uma pastinha toda bonitinha aqui com as receitas dos nossos childs, dos nossos mini childs, por isso fica tudo certinho, direitinho. Ora bom, como é que vão então fazer? Receita passo a passo. Primeiro temos a parte do setup, que é o início. Então, vamos montar 3 malhas nas agulhas e vamos tricotar a tal carreira de preparação, que só se tricota uma vez. E como é que vai ser tricotada? Vamos passar a primeira malha em liga ou em ponto tricô, sem tecer. Nós vamos só passar a malha da agulha de trabalho para a outra agulha, sem tricotar, está bem? Como em sentido liga ou em sentido de ponto tricô, como se fôssemos tecê-la em liga ou em tricô. Depois vamos fazer 2 aumentos seguidos. Nós começamos com 3 malhas, portanto passamos a primeira malha, não é? E depois temos mais 2 malhas. Nessas 2 próximas malhas nós vamos fazer um aumento em cada uma. Vamos fazer MFT, MFT, está bem? Ou seja, meia à frente e atrás, meia à frente e atrás. E no final desta carreira de preparação, nós passamos de 3 malhas para 5 malhas, certo? O corpo do child vai ser tricotado com a repetição de 2 carreiras, direito e avesso, que rigorosamente são iguais, fazendo em jarreteira, como eu já expliquei há pouquinho. Então, vamos passar a primeira malha em sentido liga, ou em sentido ponto tricô, sem tricotar. Vamos fazer um aumento, MFT, meia à frente e atrás. Depois tricotamos em meia até 2 malhas do final da nossa carreira. Fazemos novamente um aumento, meia à frente e atrás. E por fim, uma malha em meia. E vamos fazer isto no direito e no avesso até termos o tamanho que nós desejamos para o nosso child. Digam lá que não é sem espinhas, totalmente sem espinhas. Esta é a receita deste child, assim simples, com este ponto de jarreteira. Claro, vocês podem adaptar, podem fazer este modelo, não é? Esta construção de child com um ponto rendado. E aí já não vai ser meia no direito e no avesso, não é? Aí já vão ter que seguir as instruções, se for um ponto rendado, se for torcidos, enfim, o que for, não é? Vão ter de seguir, mas tudo o que diga respeito à construção quanto aos aumentos é a mesma coisa, está bem? Então, cá está, temos aqui uma construção de child que é muito simples. Estes childs, como eu já disse há pouco, eles criam uma grande amplitude, um grande comprimento e são extraordinários para envolver e não têm muita profundidade, acabam por ter aqui este comprimento, esta altura, não é? Melhor dizendo, acaba por ser muito menor do que se eu fizesse só aumentos de um lado, que é o caso deste, não é? Ou até mesmo esta construção, que nós já lá vamos, está bem? Esta construção que eu estou aqui a mostrar, eu fiz mesmo à amostra para que ficasse de facto mais comprido, não é? Para esta parte aqui ficar mais profunda, ter aqui uma maior profundidade, mas esta construção também pode ficar assim, com menos profundidade como esta. Já vamos falar sobre isso. Então,
Já falámos deste chile, que é o chile triangular amplo. Vamos passar a este, que é o chile triangular de ponta a ponta, também conhecido como chile triangular lado a lado, não é? O side by side. Vou agora perguntar se existe alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar, entretanto, antes de eu passar ao segundo tipo de chile. Entretanto, muito boa noite a todas as meninas e meninos que se juntaram aqui à nossa live, ao nosso serãozinho de sexta-feira. Sejam muito bem-vindos. Ora, a querida Paula está a colocar aqui uma dúvida. Tânia, dos chiles que já falou, qual o tipo em que é mais fácil calcular a quantidade de fio a usar? Tendo em conta que, por exemplo, só temos 2 novelos. É este, querida Paula, que é o que nós vamos falar agora, está bem? De todos os outros, como o semicircular, os crescentes, os triangulares e o bumerangue, calcular a quantidade de fio acaba por ser um pouco... Vamos calculando. Vamos calculando, não é? Ao passo que este modelo, não. Este modelo nós temos uma perfeita gestão do fio, que eu já vou explicar como é que isso se faz, que é o chile triangular de ponta a ponta, que tem uma construção longitudinal, enquanto aquele que vimos primeiro, ele começa aqui na base, não é? Na ponta, e termina no topo. Este não, este começa numa ponta, é construído assim até à outra ponta. E eu há pouco nem passou-me de vos mostrar a construção do chile, deste chile. O chile triangular amplo. Estão a ver que os aumentos são feitos aqui nas laterais, e nós já sabemos que é nas carreiras do direito e do avesso, não é? 2 aumentos por carreira, e a construção dele é ascendente. Ele começa aqui na ponta e termina no topo, certo? Já este, que é o que nós vamos falar agora a seguir, que é este, não é? Este modelito, que está com tendência a enrolar, é todo em meia. Este modelito que está aqui, a construção dele é longitudinal. Eu começo numa ponta, vou fazer aumentos aqui no sítio onde ele vai crescendo, não é? Uma das laterais é sempre direita, não faço aumentos nenhuns, mas vou fazendo aumentos numa das laterais e depois, a partir do meio, que o meio coincide com o ponto onde eu acho que ele já tem a altura suficiente para aquilo que eu desejo, então vou começar a fazer diminuições na mesma lateral onde eu primeiro fiz os aumentos. E por isso consigo que o chile forme um triângulo também amplo, mas construído num sentido diferente, não é? Por isso é que é a construção longitudinal, porque eu construo o chile de um lado ao outro. Melhor dizendo, eu começo aqui, não é? E vou construindo o chile, termino nesta ponta, está bem? Ora, mais questões. Na Tércia, querida Tânia, há uma coisa que eu ainda não percebi. Se o chile fica com uma visão do seu todo, se o chile fica com uma visão do seu todo em liga, por que fazê-lo em meia e não em liga? Tem a ver com isto, não é? Com o ponto de jarreteira. A jarreteira portuguesa é feita liga do direito e liga do avesso. Portanto, a jarreteira portuguesa é tricotada em liga ou em ponto tricô. A jarreteira, comumente, quando se fala aqui no tricô, no mundo do tricô, quando se fala em jarreteira, estamos a falar em jarreteira tricotada em meia, porque corresponde ao garter stitch. E garter stitch, ou jarreteira em português, significa tricotar meia do direito e do avesso. Por isso é que ele tem um aspecto, parece liga, não é? Mas na verdade não, é jarreteira. E no Brasil, a jarreteira é conhecida como cordões de tricô. Nós aqui em Portugal também conhecemos por ponto mousse ou ponto musgo, não é? É tudo a mesma coisa, tudo se refere a este formato que é obtido tricotando no direito e no avesso com o mesmo ponto básico. Seja em meia, seja em liga, obtemos este efeito, está bem? Acho que respondi à sua questão, querida Ana Tércia.
Alô, boa noite, Brasil. Curitiba, bem-vinda. Alô, Ponte da Barca, boa noite. Sejam muito bem-vindas as meninas e os meninos que se estão aqui a juntar ao nosso serãozinho. Vamos então passar ao chile triangular de ponta a ponta. Portanto, já posso adicionar mais um aqui ao meu monte de chiles. Vamos então falar sobre este menino, o chile de construção ponta a ponta, que também é conhecido ou melhor, não é conhecido. Foi esta construção que foi usada, né, este tipo de construção que é usado naqueles modelos, como é exemplo o scarf, não é? Que é muito conhecido, muito famoso, é usado este tipo de construção, com umas variações que eu vou aqui também ensinar como fazer, mas é usada esta construção. Com esta construção, vocês na minha coleção de chiles gratuita, que é Chilíssimo, existem 2 modelos, se não me está a falhar a minha memória, existem 2 modelos que usaram esta construção. Uma usou esta construção básica, que é o chile setembríssimo. O chile setembríssimo tem esta construção feita de ponta a ponta. Claro que aqui nas pontas tem um ponto de fantasia, que é uma barra tricotada em rendas por música, que vocês podem adicionar, tá bem? Podem fazer ao mesmo tempo a renda. Podem fazê-la só no final, recuperando pontos, ou então fazer logo ao mesmo tempo que estão a tricotar e quando rematarem está feito. E um outro modelo que também segue esta construção, mas é uma construção que é a versão alongada, é o chile fevereiríssimo. Para quem fez o chile fevereiríssimo, de certeza que percebeu que o chile é tricotado, ele começa numa ponta e termina na outra. E vai criando uns aumentos até metade do chile e depois começa a diminuir até chegar à outra ponta. Só que o chile, primeiro, os aumentos são feitos não na sequência como se faz aqui, que eu já vou falar melhor sobre isso, eles são feitos mais espaçados e por isso cria um formato mais alongado. Em vez de fazer o triângulo muito pronunciado, vai fazendo o triângulo mais disfarçado, mais tenuemente, certo? Primeira questão. E depois, o chile não é tão profundo, não tem tanta profundidade, não tem tanta altura no meio. Ele não tem assim tanta altura. Eu fiz os aumentos menos tempo, portanto fui aumentando no chile de fevereiro, fui aumentando o chile com os tais aumentos espaçados, que dá uma versão alongada do chile, e depois não fiz aqui uma altura tão grande. Então o que é que acontece? Vocês têm o chile fevereiríssimo, se forem depois pesquisar no final aqui da live os modelitos da coleção Chilíssimo, também encontram um destaque aqui no meu perfil, chama-se mesmo Chilíssimo, e aí tem todos os chiles que já saíram até agora, com os respectivos links. E se repararem, esse chile parece um lencinho, não é? Porque ele tem uma largura, uma profundidade menor, muito menor do que o setembríssimo, por exemplo, mas a construção é a mesma. E os aumentos e as diminuições foram feitos mais espaçados do que a versão básica, que é o caso desta. E a versão básica cria maior amplitude no meio, maior profundidade e um triângulo mais demarcado, mais acentuado. Enquanto que a versão alongada tem os aumentos e as diminuições mais espaçadas entre si e pode também ser assim, com uma grande profundidade, ou não. Pode ser menos profundo, tá bem? Por isso já ficam aqui com estas dicas iniciais, porque pode-vos dar jeito, não é? Grata pelo convite, querida Vânia. É verdade, chiles, frio não ia passar, não é? Frio não ia passar porque levava a minha caixa dos chiles da coleção deste ano e todos os outros que eu já tricotei antes e estava salvaguardada, não é? Estava salvaguardada. Ora, vamos então falar aqui, passinho a passinho, sobre o nosso chile de construção triangular ponta a ponta.
Como é que isto se faz? Construção. Esta é também uma das formas mais simples de tricotar chales e é aquela que normalmente é a queridinha de quem quer aproveitar o fio todo até ao fim. E isto já aproveitando para responder à pergunta que há pouco a nossa querida Paula fez. Porque eu consigo ter uma gestão do fio nesta construção de chales rigorosa. Porque as metades do chale são exatamente iguais. Eu, se dobrar o meu chale ao meio, o chale é exatamente igual. Estão a ver? É exatamente igual. Parte sobreposta à outra parte. Ou seja, o número de vezes que eu vou aumentar de uma parte vai ser o número de vezes que eu vou diminuir na outra. Eu vou começar com 3 malhas e eu vou terminar o chale com 3 malhas. Então, em termos de gestão de fio, eu consigo aproveitar o fio e gerir a quantidade de fio que eu tenho disponível para tricotar o chale de uma forma muito precisa. Porque, imagine, eu tenho 2 novelos, têm os 2 o mesmo peso, então eu tricoto até à metade do chale, até terminar o primeiro novelo, e depois tricoto o restante com o segundo novelo. Ou se eu tiver só um novelo e eu quero aproveitar aquele novelo todo para fazer um chale, então eu vou fazendo aumentos até metade do peso do meu novelo, convém pesar antes para fazer essa conta, não é? Essa divisão, e depois vou tricotar a segunda parte, que é das diminuições, usando o remanescente do fio que eu tenho do novelo. Então, este modelo de chale, o chale triangular de ponta a ponta, é excelente para esse tipo de construção, de gestão de fio, de aproveitamento de fio. Se eu quiser fazer, e pode-se combinar com outras técnicas, se eu quiser fazer riscas, se eu quiser fazer com pontos misturados, eu consigo fazer essa gestão, tá bem? Porque aquilo que eu uso numa parte vai ser exatamente igual ao que eu vou usar na outra parte, tá bem? Ficam já com essa dica. Ora, a forma é longitudinal, porquê? Porque a forma é triangular, mas é construção longitudinal, porque eu começo numa lateral do chale, numa ponta do chale, e vou terminar na ponta oposta. Por isso é que o chale se chama chale triangular de ponta a ponta, ok? Como é que ela é modelada? Ela é modelada através de aumentos laterais, que são feitos na primeira metade do chale, que é o que nós temos aqui. Portanto, vamos fazer aumentos laterais para fazer até à metade. E depois, no resto, eu vou fazer diminuições na mesma lateral para conseguir obter um chale que é simétrico. Não é? Como eu já disse há pouco, se eu dobrar, ele vai ser exatamente igual de um lado e do outro. Nesta amostra, vocês veem que eu tenho feitio. Eu fiz aqui um feitio de propósito. E as instruções que vocês vão obter da receita deste chale também vão assim, embora com umas notas que eu vou dar agora a seguir. De um lado, vocês veem que se forma aqui uns buraquinhos e do outro lado eu não tenho buraquinho nenhum, não é? Isto foi feito assim, propositadamente, nesta amostra, para vos dar ideias de como podem ficar as laterais do chale. Eu tanto posso fazer o meu chale de forma a que fique sem buraquinhos, quer nos aumentos, quer nas diminuições, como posso fazer com buraquinhos, quer nos aumentos, quer nas diminuições. Está bem? Então, montagem de malhas que eu vou usar, qualquer montagem de tricô serve, não é? Voltamos ao mesmo, aplica-se a mesma coisa que falámos a propósito deste. Começa com 3 malhas também, este chale, e há a possibilidade de eu alongar o formato do chale, que é o exemplo do meu chale fevereiríssimo, tá bem? Se quiser experimentar tricotar um chale a sério, em vez de uma amostra pequenina, e praticar essa versão do chale triangular ponta a ponta, a versão alongada, é só tricotar o meu chale fevereiríssimo, porque vai perceber que os aumentos, na versão base, os aumentos são feitos em todas as carreiras do direito. Então, eu vou fazer a carreira do direito, eu faço um aumento na lateral para onde eu quero que ele aumente. Por isso, se eu quero que o meu chale tenha uma inclinação, que ele cresça para a direita, eu vou fazer o aumento logo ali no início, na carreira do direito.
Se eu quiser que ele cresça no sentido contrário, não é, para a esquerda, eu vou fazer o aumento no final da carreira, tá? Do direito, sempre do direito. Os aumentos neste modelo, nesta construção de Scheil, são sempre feitos no direito. O avesso não tem aumento nenhum. O avesso é todo tricotado em liga, no caso aqui das nossas amostras. Depois, na realidade, vai depender dos pontos de fantasia que estiver a usar, está bem? Mas se estiver a fazer em jersey, como é o caso da amostra que eu tenho aqui, que eu proponho nas instruções para experimentar, ele é tricotado em meia do direito, em liga do avesso. Faz os aumentos no direito e no avesso não há aumento nenhum, está bem? E vai fazendo isto até metade do Scheil. A segunda metade do Scheil tem diminuições. Portanto, se eu fiz o Scheil a crescer para a direita, não é? Com inclinação à direita, eu depois vou fazer as diminuições na lateral direita, no início logo da carreira do direito. Também são feitas no direito. E na segunda parte do Scheil, o avesso também é todo tricotado em liga, o ponto tricô. Não tem aumentos. Se eu fizer o Scheil a crescer com inclinação para a esquerda, quando eu fizer a segunda metade do Scheil, que é das diminuições, eu vou fazer a diminuição também do lado esquerdo, ou seja, no final da minha carreira do direito. Está bem? Tenham isso em conta. Para fazer a versão alongada, o que é que acontece? Eu vou fazer os aumentos e também depois as diminuições, porque tanto os aumentos como as diminuições vão ser feitos de forma igual, porque este Scheil é simétrico, está bem? Então, em vez de eu fazer aumentos ou diminuições em todas as carreiras do direito, eu vou fazer aumentos e diminuições na segunda parte a cada 2 carreiras do direito. Vou fazer os aumentos e as diminuições de forma interpolada, ou seja, vou tricotar uma carreira e meia sem aumento, a carreira do avesso, que também já não tinha aumentos, depois faço a carreira do direito com aumento e faço a carreira do avesso sem aumentos. E depois volto a repetir, ou seja, volto a tricotar carreira do direito sem aumento, carreira do avesso sem aumento, carreira do direito com aumento, carreira do avesso sem aumento. E volto a repetir, carreira do direito sem aumento, carreira do avesso sem aumento, carreira do direito com aumento, carreira do avesso sem aumento. E vou fazendo isto até ter o comprimento que eu quero, chegando à metade do meu Scheil. Quando eu fizer o tamanho desejado, vou fazer a segunda parte do Scheil. A segunda parte do Scheil, a lógica é a mesma, do espaçamento, não é? Mas faço diminuições, ou seja, vou fazer carreira do direito sem diminuição, carreira do avesso sem diminuição, porque as carreiras do avesso já não tinham diminuições, carreira do direito com diminuição, carreira do avesso sem diminuição. E volto a repetir, carreira do direito sem diminuição, carreira do avesso sem diminuição, carreira do direito com diminuição, carreira do avesso sem diminuição. E vou fazendo assim até obter outra vez 3 malhas nas minhas agulhas. Está bem? Nós podemos gerir neste modelo o fio, como eu já disse, podemos gerir aqui a altura que temos da profundidade do Scheil, porque eu vou tricotar os aumentos até ter aquela altura que eu pretendo. Se eu quiser e usar a versão alongada, eu ainda chego mais rapidamente a essa medida, porque como eu já tenho uma ponta mais alongada do Scheil, eu já não preciso de tricotar uma profundidade tão alta, não é tão grande. Então esses fatores que podem ser conjugados vão nos permitir criar aqui vários tipos de Scheil, todos com a mesma construção, seguindo a mesma construção, está bem? Como é que nós então vamos tricotar o Scheil? Montamos as malhas em número de 3 e vamos tricotar a carreira do avesso, que é uma carreira preparatória e é usada apenas se fizer a montagem de malhas à portuguesa. E isto tem a ver com o que eu já falei aqui várias vezes nas nossas lives, especialmente dos Scheils.
Quando nós fazemos a montagem de malha já à portuguesa, que é aquela que nós temos o fio colocado no pescoço, tensionado no dedo ou num alfinete no peito, não é? Quando nós fazemos a montagem de malha já à portuguesa, a linha da montagem fica com o avesso virado, ou melhor, é uma montagem de malhas que tem um acabamento do avesso. Se nós olharmos para a montagem de malhas, no final de a fazermos, nós temos o avesso virado para nós, porque fica mesmo com aquele feitio das ondinhas que faz o ponto liga, não é? O que é que significa? Quando eu termino a montagem de malhas à portuguesa, quando eu viro as minhas agulhas para começar o meu trabalho, a primeira carreira que eu tricoto é uma carreira do lado direito. Então, é uma carreira do lado direito. Então, nesse caso, nos casos em que eu vou tricotar, por exemplo, pontos com jarreteira ou assim, eu tenho que fazer essa adaptação para conseguir que o ponto depois bata certo com o resto das repetições que eu tenho que fazer das carreiras subsequentes, está bem? Se eu usar a montagem de malhas à continental, o que é que acontece? Quando termino de fazer a montagem das malhas, eu tenho o lado direito do trabalho está virado para mim. Enquanto na montagem de malhas à portuguesa eu tinha o avesso virado para mim, na montagem de malhas à continental eu tenho o direito virado para mim. O que significa que a primeira carreira que eu vou tricotar, quando eu viro as agulhas para iniciar o meu trabalho, é uma carreira do avesso, do lado do avesso, está bem? Então tenham isto em conta, porque neste modelo, dependendo do tipo de montagem de malhas que usar, assim vai necessitar ou não de fazer esta carreira de preparação, está bem? Ora, bom. Agora, como tricotar a primeira metade do chile? Então vamos lá. A carreira do direito é feita com aumentos junto à orelha, sempre nas carreiras do direito, a versão básica. Se eu quiser a tal versão alongada, como eu já expliquei há bocadinho, eu vou fazer os aumentos sempre nas carreiras do direito também, mas interpoladas. Ou seja, vou fazer a cada segunda carreira do direito. Eu não faço em todas as carreiras do direito, eu salto uma. Não é? Há uma carreira do direito que fica sem aumento. Isto também vale depois para as diminuições. A carreira do avesso é toda tricotada em liga, ou no ponto que corresponder, no caso de estar a usar pontos de fantasia, e não tem aumentos. A segunda metade do chile é a parte das diminuições, e então eu vou fazer as diminuições junto à orelha, também no direito do trabalho, na versão básica, em todas as carreiras do direito, ou então na versão alongada, em carreiras do direito interpoladas, a cada 2 carreiras do direito, não é? Eu salto uma carreira do direito, como eu há pouquinho também já estive a explicar. E no avesso não há diminuições. Esta carreira do avesso, quer seja a versão alongada, quer seja a versão básica, não tem diminuições nem aumentos, tá bom? Que tipo de aumentos é que nós podemos usar? Podemos usar aumentos com laçada, podemos usar aumento intercalar, com inclinação à direita ou à esquerda, podemos usar meia à frente e atrás, não é? O tal tricotar 2 vezes o mesmo ponto, depende mesmo. Imaginem, se vocês estiverem a tricotar, este chile, por exemplo, é tricotado em jersey, meia do direito e liga do avesso. Mas se vocês estiverem a tricotar este modelo de chile com ponto de jarreteira, o melhor aumento que eu vos recomendo é fazerem 2 malhas, meia à frente e atrás. E depois, quando fizerem a parte das diminuições, fazerem 2 malhas juntas em meia. Porque vão manter, como depois vão tricotar meia do direito, meia do avesso, então vão manter facilmente essa sequência. Se estiverem a tricotar assim, ou com um ponto de fantasia que o lado do direito seja maioritariamente ponto meia, não é? E o avesso ponto liga, então vocês podem fazer os aumentos com laçada,
podem fazer os aumentos com inclinação à direita, se o chile crescer para a direita, ou à esquerda, se ele crescer para a esquerda. Podem fazer, também podem usar o MFT, se fizerem uma orelha ali no chile, pode ficar bem fazer o MFT, ou seja, tricotar 2 vezes a mesma malha, meia à frente e atrás. Ou seja, qualquer aumento no tricô é válido, desde que bem adaptado e adequado ao tipo concreto de ponto que eu vou usar e também na construção do chile, está bem? O mesmo vale para as diminuições. Eu posso usar diminuições das mais simples e conhecidas, não é? Como 2 malhas juntas, 2 ligas juntas. Se eu fizer o chile em liga do direito e do avesso, faço 2 ligas juntas, está bem? Da mesma forma que posso fazer diminuições duplas. Fazer meia à frente, atrás e à frente, que é o PPPM, ou então as 3 malhas juntas em meia. Porquê que isto é importante? Por causa de 2 dicas que eu vos vou dizer. E estas dicas vocês depois também encontram nas instruções que vão ter desta receita. O que é que acontece? Aqui nesta amostra, como eu já expliquei, vocês têm 2 formatos. Aqui de um lado os aumentos são feitos com laçada e, portanto, fazem aqui um buraquinho. Deste lado, as diminuições são feitas 2 meias juntas e 2 malhas juntas em meia e então não tem buraquinho nenhum. Imaginem que vocês queriam que o chile não tivesse também buraquinhos aqui. Então têm 2 opções. Podem fazer o aumento com laçada do lado direito e depois na carreira do avesso tricotar essa malha, essa laçada, como liga torcida. Isso vai fechar o buraquinho e não fica com buraco aqui. Fica tudo fechadinho, como está deste lado. Está bem? Fica assim, lisinha, esta linha de... Este aqui é as diminuições, mas neste lado, nos aumentos, vocês podem ter o mesmo formato. E tem uma outra forma de fazer. Em vez de usarem a laçada para fazer o aumento, usam o aumento intercalar à direita ou o aumento intercalar à esquerda, dependendo se estão a fazer os aumentos logo no início da carreira para o chile inclinar à direita ou se estão a fazer depois no final da carreira para o chile inclinar à esquerda, está bem? Isto as dicas para vocês terem o chile nos 2 lados sem buraquinhos. E agora vocês dizem, Tânia, mas eu gosto dos buraquinhos aqui, ficou giro. Então como é que eu faço na segunda parte? Portanto, a primeira parte fazem com laçadas. Como é que eu faço na segunda parte para ficar também com os buraquinhos, não é? Como é que eu vou fazer? Simples. As instruções que vocês têm na segunda parte são as seguintes. Agora perdi-me nos meus apontamentos. Já encontrei. E, as instruções que vocês têm na primeira parte, na segunda parte, melhor dizendo, vão tricotar uma malha e meia e a seguir fazem a diminuição, que é o PPM, passar, passar, tricotar em meia torcida. Em vez de fazerem isso vai dar este efeito fechado. Em vez de fazerem assim, vocês vão substituir por laçada e mate duplo com inclinação à esquerda, que é o PPPM. Ao fazerem isto, ao fazerem a laçada em vez de a meia, não é? Uma meia, e mudarem o mate de mate simples para mate duplo, porquê? Porque vocês querem diminuir. Vocês deste lado têm que diminuir sempre uma malha. Mas como fazem a laçada, vocês vão ter de diminuir na realidade 2 malhas, que é a malha que vocês já iam diminuir normalmente na construção do chile e anular o efeito da malha que foi aumentada com a laçada, tá bem? Então, se fizerem esse truque, substituir a instrução uma meia PPM por laçada PPPM, vocês vão conseguir ter dos 2 lados do chile, as 2 metades do chile, bonitinhas com efeito laçada, tá bem? Portanto, fica essas dicas. Vocês têm isso escrito também nas instruções da receita que vocês depois podem aceder e obter a imagem, tá bem? Mais uma vez, nesta construção de chile, as carreiras do direito e as carreiras do avesso são repetidas até ter o tamanho que desejarem.
E neste caso, o tamanho que desejarem é até metade do chile. Vocês vão construir até ter aquela até chegar à metade que vocês querem, não é? Com o comprimento que vocês querem, e a partir dali tricotam no sentido inverso, não é? Tricotam simetricamente o vosso chile. Onde fizeram aumentos, fazem diminuições e exatamente no mesmo sítio, com os mesmos espaçamentos, se fizerem versão alongada ou versão básica, está bem? Tudo igual, está bem? Então, como é que é a receita? Eu vou montar 3 malhas nas minhas agulhas. Eu agora parei aqui um bocadinho porque eu já há pouco me tinha parecido que estava a dizer aqui uma coisa que não estava correta. E agora pensando outra vez, estou mesmo a chegar à conclusão que não está correta. E eu vou ter que alterar isso depois nas instruções que eu vos vou disponibilizar, mas eu depois ponho isso certinho. Que é o seguinte, aquela questão das montagens das malhas. Quando eu faço a montagem de malhas com montagem à portuguesa, o acabamento da montagem das malhas fica, quando eu termino de fazer, fica do avesso. Então, quando eu viro e trabalho a primeira carreira, eu já estou a trabalhar no direito. Então, há pouco que eu disse de que vocês têm que fazer a carreira do avesso em liga. É válido se vocês utilizarem não a montagem de malha já portuguesa, como eu disse, mas sim a montagem de malha já continental. Porque essa sim, quando eu termino a montagem de malha já continental, eu fico com o direito virado para mim. Quando eu viro, a primeira carreira que eu vou tricotar é o avesso. Então aí sim, eu vou tricotar a carreira preparatória, não é? Em liga ou em ponto tricô. Quando eu faço a montagem de malha já portuguesa, eu não preciso de fazer essa carreira do avesso, porque eu já fiz a montagem das malhas à portuguesa, que tem acabamento do avesso, e quando eu viro o trabalho para começar a trabalhar, eu já estou no direito. Então, correção, e eu vou ter que depois alterar isso nas vossas instruções, para ficar tudo certinho. Neste tipo de chile, vocês vão fazer no setup montagem das 3 malhas nas agulhas e vão tricotar a carreira do avesso se usaram a montagem de malha já continental. Se usaram a montagem de malha já portuguesa, não tricotam esta carreira do avesso, está bem? Porque vocês, quando viram o trabalho, estão no direito, certo? Agora, corpo do chile, versão básica. E peço desculpa há pouco de me ter confundido, mas quando eu falei realmente estava a soar que havia qualquer coisa que não estava a soar bem. E agora quando eu voltei a ler, percebi mesmo que me tinha enganado. Por isso, relevem aqui o meu lapso por ter induzido aqui em erro nessa questão. Portanto, só tricotam esta carreira preparatória do avesso, em liga, se utilizaram a montagem de malha já continental. Se usaram a montagem de malha já portuguesa, não precisam, está bem? Ora bom, corpo do chile, versão básica. Primeira parte, carreira do direito, eu vou tricotar assim. Vou passar a primeira malha em sentido meia, sem tricotar. Tricoto uma meia, laçada e meia até ao final. A carreira do avesso eu vou fazer da seguinte forma. Passo uma malha em liga, sem tricotar, e tricoto liga até ao final. Vou repetir até obter o tamanho desejado nesta secção, está bem? Até chegar à metade do chile. Se eu quiser, como eu já há pouco falei, se eu quiser que a laçada, que é o aumento que eu utilize, não forme buraquinho, eu tenho 2 hipóteses. Ou uso outro aumento que não faça buraquinho, não é? Em vez da laçada, substitua por aumento intercalar à direita ou à esquerda, ou aumento simples, ou uso MFT, ou então tricoto no lado do avesso, a carreira do avesso, tricoto aquela laçada em liga torcida. Se eu fizer dessa forma, eu consigo anular o efeito do buraquinho e fica o tecido todo fechado, sem buraquinhos, está bem?
Segunda secção, que é a segunda metade do chile. Isto na versão básica, está bem? Carreira do direito, eu vou tricotar, passar uma malha em meia, sem tricotar. Vou tecer uma malha em meia e uma diminuição simples, que é o PPM. Passar, passar, tricotar juntas em meia torcida. Podem substituir esta diminuição pelo mate simples, que é o passar uma malha sem tricotar, tricota uma em meia e depois a cavalo ou passa por cima a primeira malha passada sobre a tecida, está bem? Se estiverem a tricotar, se tiverem tricotado os aumentos na primeira parte com a inclinação à esquerda, do lado esquerdo do vosso trabalho, que é no final da carreira, vocês vão ter de fazer as diminuições também no final da carreira. Atenção que estas instruções estão a ensinar a fazer um chile que cresce para a direita e depois diminui para a esquerda, está bem? Se vocês fizerem um chile que cresce para a esquerda e diminui para a direita, a diminuição que vocês vão usar não é o PPM, mas sim o duas malhas juntas em meia, está bem? Então, recapitulando, carreira do direito, passa uma malha sem tecer, em meia, tece uma meia, PPM e meia até ao final. E o avesso, passa uma malha em liga sem tricotar e tricota em liga até ao final, está bem? Se vocês quiserem que fique com laçada, então vão substituir a instrução uma meia PPM por laçada PPPM. Foi aquilo que eu há pouco já tinha explicado. Vocês encontram isso depois também na instrução que eu vou dar, na receita que eu vou dar. Uma nota geral, se quiserem a versão alongada do chile e não a versão básica, os aumentos e as diminuições são feitas sempre em todas as carreiras do direito. Na versão alongada, os aumentos e as diminuições são feitas a cada duas ou a cada segunda carreira do direito, está bem? Ou seja, saltamos uma carreira. Há uma carreira do direito que não tem aumentos, na parte dos aumentos, e depois na parte das diminuições não tem diminuições, certo? Ou seja, há uma carreira do direito que tem aumento, a outra não tem. A outra tem, a outra não tem. Por isso é que é a cada duas carreiras do direito. E o mesmo depois acontece nas diminuições. Uma tem diminuição, a outra não tem, tá bom? E vamos fazendo assim. Então, só chamada de atenção para aquela questão da montagem das malhas, que eu tenho que corrigir na folhinha, na imagem, antes de a publicar, porque como nós terminamos a montagem de malhas à portuguesa com o avesso virado para nós, quando viramos, trabalhamos a primeira carreira do direito. Então aí não há carreira preparatória. Se usarmos montagem de malhas à continental, em que terminamos com um acabamento do direito na montagem de malhas, então quando eu viro, a primeira carreira que eu vou tricotar é no avesso. Logo, essa carreira, se eu usar essa montagem de malhas, vou ter de tricotar uma carreira em liga, que é a tal carreira preparatória, e só depois é que eu começo a tricotar a carreira do direito e a carreira do avesso, que eu vou repetir até metade do chile, e depois tricoto carreira do direito e carreira do avesso, até finalizar com 3 malhas e por fim remato, tá bom? E tenho o meu chile tricotado. Vou mostrar novamente aqui os templates para vocês perceberem as construções dos chiles. Portanto, este primeiro chile que nós vimos, que é o triangular amplo, a construção é feita a partir aqui da base, não é? Da ponta do chile, e é construído em sentido ascendente. Ele vai terminar no topo do chile. Ele vai começar com 3 malhas e termina com as malhas que vocês quiserem. E o segundo chile, que é este que estivemos a falar, o triangular de ponta a ponta, na verdade, ele é tricotado assim. Começa aqui numa ponta, são feitas os aumentos, não é? Isto é o sentido da construção do chile. São feitos os aumentos aqui nesta lateral. Assim veem melhor. São feitos os aumentos aqui nesta lateral e depois feitas as diminuições ali, tá bem? Estão a ver, este chile tem a inclinação dele de crescimento é para a esquerda. Por isso, aqui eu vou fazer os aumentos neste tipo. Eu ia fazer os aumentos no final da carreira.
As instruções que eu vos estive a ler e que depois vou disponibilizar, o chile cresce para este lado, está bem? O chile cresce assim. Vocês agora não veem porque ele está espelhado, mas ele cresce assim. Vamos fazer de contas que este traço está descontínuo, né? Ele vai crescer assim, o que significa que eu faço os aumentos aqui no início da minha carreira do direito. E depois o mesmo acontece com as diminuições, em que eu faço no início da carreira também. Se ele tiver inclinação à esquerda, eu faço no final, tal e qual como fiz com os aumentos, tá bom? Ora, dúvidas. Hoje não temos demonstração porque o que nós aqui estivemos a ver é basicamente tipos de aumentos, e isso eu já demonstrei noutras lives e vocês encontram no meu perfil de Instagram, no destaque, aumentos, várias formas de fazer aumentos, das diminuições, que também tem lá um destaque, várias formas de diminuições, então não fazia sentido. A construção destes dois chalhos é muito simples, então não fazia sentido estar a fazer aqui a demonstração, por isso hoje não temos demonstração, é mesmo só aula mais teórica, só explicativa. Não sei se há aí alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa que não tenha ficado assim tão clara que precisem que eu esclareça. No final da live vou disponibilizar a gravação da live e vou disponibilizar também as instruções destes dois tipos de chile que nós tivemos a falar hoje, está bem? Para vocês poderem tricotar as mini amostras e depois me enviarem a fotografia para eu partilhar. Mesmo que ainda não tenham tricotado todas as amostras, vão enviando à medida que vão tricotando, mesmo que seja só uma, está bem? Eu adoro ver as vossas mini amostras pequeninas, podem ir mandando. No final eu vou também depois disponibilizar essas duas receitas que vão ficar nos stories durante 24 horas e depois ficam no destaque chile já dúzia, está bem? Para vocês, mesmo que vejam esta live mais tarde ou no Facebook, não, no YouTube, ou depois aqui a gravação no Instagram e já não esteja no stories, não há problema. Vão ao destaque que diz chile já dúzia e lá encontram na mesma as instruções. E se quiserem a imagem para poderem guardar, é só responderem lá no story se querem a imagem e eu envio, está bem? Ora, alguma questão, nem por isso. Eu tenho também um aviso a fazer-vos, mas gostava de saber aqui para concluir o assunto se há alguma dúvida ou não, está bem? Porque assim fechávamos aqui o tema. Digam-me lá, ficou tudo percebido, tudo entendido? Já estão todas a tricotar as mini amostras, queres ver? Já está tudo animado com as agulhas? Digam-me lá, confirmem-me lá se está tudo ok, que a nossa... Isto foram umas semaninhas maravilhosas, né? A falar de chiles já dúzia, parte 4. Abordámos aqui uma série de modelitos de chiles. Querida Marília, qual a confusão em que eu posso esclarecer? Seja mais concreta para eu poder responder concretamente à dúvida. Em todo o caso, pode ser um pouco confuso. Eles não têm uma construção igual, mas não é assim muito diferente em termos de instruções. Mas a Marília não acompanhou desde o princípio. Ok. Então, querida Marília, veja a live com calma desde o início para entender. Primeiro, nós falámos de dois chiles, dois tipos de chiles, para entender como se faz um, como se faz o outro, e depois tem sempre as instruções, não é? Aquelas instruções das mini amostras, que aí sim é que vai ver tudo aquilo que eu tive aqui a falar em termos de receita, tem lá tudo escritinho para poder consolidar os conhecimentos praticando, não é? E aí também ajuda, ok. Ora, as outras meninas, tudo percebido? Não, sim, posso fazer o anúncio que eu tenho para fazer? Digam-me lá. Digam lá sim aos chiles.
Hoje não é sim ou meias. Nós em Portugal temos uma expressão que é sim ou sopas, não é? Então agora estou a adaptar sim aos chiles. A querida Paula está a dizer que tem que ver novamente. A outra querida Paula está a dizer que está de volta do novembríssimo. Muito bem. Sandra Maria, está tudo ok. Também Luísa, tudo ok. Muito bem. Ora bem, de uma maneira geral, acho que está percebido. Em todo o caso, se houver alguma dúvida, depois você... tantas meninas agora a dizerem sim. Muito bem. A Vânia, a Mana Saviski. Muito bem. Está tudo ok. Também no futuro, se houver alguma dúvida, Ana Ferreira. Muito bem. Se houver alguma dúvida, é só colocarem nos comentários ou fazerem uma pergunta diretamente por direct, ou então depois, quando virem as instruções, acho que fica tudo mais certinho, direitinho, não é? Querida Ivete está dizendo que só pondo em prática conseguimos entender as instruções. Sim, sem dúvida. Posso fazer com aquele acabamento. Que acabamento? Mana Saviski. Querida Lena, também está tudo ok. Esclareça melhor a sua dúvida, por favor, para eu conseguir... como se fosse I-cord. Pode sim. É só uma questão de... as primeiras malhas, nesse caso, vai ter de montar malhas a contar com o I-cord. No Brasil chama-se tricotin, nós aqui conhecemos como I-cord, está bem? Vai ter de... Normalmente o I-cord ou o tricotin é feito com 3 malhas, então vai ter de ter em conta essas malhas tanto para o início como no final do chile, porque isso não faz parte do corpo do chile. O que eu tenho aqui é só o corpo, não é? Se quiser fazer com o I-cord ou com o tricotin, vai ter de fazer, contabilizar isso a mais, tá bom? Mas pode fazer, sim. Ora bom, mais dúvidas? Vamos então ao anúncio, tá bem? Minhas meninas, nós também estamos praticamente a terminar. Ora bem, eu tenho que vos dar um anúncio, tenho que vos fazer aqui um anúncio. Eu estive a ponderar muito se ia fazer isso ou não, mas decidi fazer. Então vamos fazer o seguinte. A primeira temporada aqui das nossas lives Tricochê chegou ao fim. Então vamos fazer aqui uma pausazinha. Durante o mês de dezembro não vai haver lives Tricochê. Portanto, vão ser aqui umas 4 ou 5 semaninhas, nem sei muito bem. É durante o mês de dezembro. Durante o mês de dezembro não há Tricochê. Por isso hoje encerra novembro, não é? Encerramos aqui a nossa primeira temporada, desculpem, de lives Tricochê com 21 episódios. Isto parece aquelas temporadas das séries das televisões que nós adoramos. Com 21 episódios. E agora em dezembro vamos fazer uma pausazinha, tá bem? E não vamos ter serões à sexta-feira. Por isso, preparem isso. Na próxima semana eu não estarei cá a fazer live, tá bem? Em todas as semanas agora de dezembro não haverá live. Eu só queria aqui confirmar as datas. Portanto, dia 6, dia 13, dia 20 e dia 27 de dezembro não haverá live, tá bem? E em princípio, a primeira sexta-feira de janeiro, que é dia 3, também não haverá. Tudo a correr bem, vou já aqui anunciar, é oficial, vai estrear uma segunda temporada, não é? Do Tricochê. E, em princípio, a data de estreia da segunda temporada, tudo a correr bem, será dia 10 de janeiro de 2025, ok? Então ficam aí com essa nota. Eu sei que há muitas meninas, já há meninas que estão a reagir nesse sentido. Eu sei que há muitas meninas que ficam tristes, eu também, acreditem. Porque já me habituei aqui aos serões de sexta-feira. Para mim, as sextas-feiras já têm uma dinâmica que implica que à noite há um serão em que eu faço uma live. E eu adoro fazer lives e adoro estar aqui a partilhar o que eu sei sobre tricô, ter estas conversas convosco aqui no direto, não é? Sem edições, é vivo, é mesmo ao vivo, não é? É mesmo aquilo que sai, é mesmo espontaneidade, é mesmo autenticidade. Mas vamos fazer esta pausa agora em dezembro, tá bem? Vamos aqui repensar uns formatos, uns projetos, uns conteúdos. Então vamos mesmo fazer aqui esta pausazinha durante o mês de dezembro, tá bom? Tricochê agora é que encerra então a sua primeira temporada.
Não fique com saudades, querida Emma, que nós voltamos. A querida Paula está a dizer, assim vou assistir a estas lives para fazer estes mini shiles. Perfeito. Olha, é isso mesmo. Vocês aproveitam este tempo. É umas mini férias de Natal. Vocês aproveitam este meio tempo aqui. Regressamos depois em janeiro. Tudo a correr bem no dia 10 de janeiro. Mas mantenham-se depois atentas aos meus stories. Em janeiro eu depois anuncio verdadeiramente quando é que é a primeira live. Está bem? Da segunda temporada do Tricochê. Agora é que é. Agradeço mesmo de coração, foram 21 serões absolutamente fabulosos que deixam o meu coração cheio mesmo de alegria e de saudades. Também já estou com a Emma. E de saudades. Mas fica a promessa, tudo a correr bem. Cá estarei outra vez em janeiro para continuarmos os nossos serões de sexta-feira aqui a falar de tricô, de crochê, de criatividade, de hábitos criativos, estilo de vida criativo, enfim. Vamos falar aqui desses temas que são interesse comum, não é? De todas nós aqui da nossa comunidade criativa. Até lá, vocês não vão perder de vista, porque eu não vou fazer lives, mas vai haver um programa, está preparado um programa natalício fabuloso durante o mês de dezembro. Por isso vocês fiquem de olho aqui no meu perfil de Instagram, nos meus stories, para não perderem novidade, porque estão para chegar coisas assim muito ho, ho, ho. Portanto, preparem-se, ok? Segunda-feira começamos a nossa iniciativa das meias do Advento 2024, portanto, vocês estão de férias, mais ou menos, não é? Eu já deixei trabalhos para vocês fazerem nas férias. Temos essa iniciativa, vamos-nos falando. Eu também estarei aqui nas redes sociais, sempre a responder às vossas questões, às vossas perguntas. Se quiser estar mais próxima de mim, tem sempre a possibilidade de entrar nos grupos da comunidade criativa, não é? Nos grupos do WhatsApp, ou até inscrever-se no meu clube de tricô. Por isso, esteja à vontade, só mandar uma mensagem e nós conversamos melhor, está bem? Até lá, desejo-vos umas festas muito, muito felizes. Tudo bem que isto ainda é assim muito cedo para estar a falar de Natal, mas para encerrarmos aqui a temporada, não é? Porque este é o último episódio antes dessas festas. Desejo de coração que tenham umas festas em verdadeiro espírito natalício, com aquilo que mais importa, não é? A companhia da família, com paz, com harmonia, com saúde. E em janeiro cá estaremos de novo. Vamos aqui dar um olhito nos vossos comentários. As saudades também são boas. As saudades também são boas. Paula, dezembro é para fazer as prendas de Natal e depois recomeçam com mais alegria. É isso mesmo. Nós é que agradecemos, aulas maravilhosas. Grata por tudo, querida Tânia. Um grande beijinho. Muito obrigada, Tânia, pela primeira temporada do Tricochê e já a aguardar a próxima temporada. Umas boas férias para todos. Gratidão. Aguardemos então, entretanto, que tenham umas boas férias. Férias em modo de trabalho, não é? Porque, como eu disse, tenho aí uma série de lançamentos para fazer em dezembro. Gratidão por tudo. Fica a aguardar a próxima temporada. Boas festas. Parabéns pela primeira temporada, boas festas para todos. Nós é que temos a agradecer-lhe. Beijinhos e bons tricôs nas férias. Gratidão e boas festas. Boa semana, beijinho, uns corações com os novelinhos. Muito, muito grata. A minha comunidade criativa tem a melhor comunidade criativa do mundo e arredores, sem dúvida. Deste universo e do outro, não é? Sem dúvida. Boas festas, muito grata. Primeira temporada do Tricochê está oficialmente encerrada, mas em janeiro voltamos, porque afinal, Tricochê agora é que é, não é? Vamos dar aí a volta aos tricôs e aos crochês e vamos tornar os serões de sexta-feira super, super divertidos. Um grande beijinho e segunda-feira, já sabem, há meias do Advento, tá bom? Beijinhos e obrigada!